O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo de Legislação Correlata. Sou advogado militante e atuo como professor em cursos de graduação, de pós-graduação e preparatórios para concurso público em Brasília e em outras unidades da Federação. Nós estamos tratando aqui sobre o ato administrativo à luz da Lei 9784. Sim, estamos nos atendo aos principais institutos do ato regulados pela norma. Olha, falamos já da competência, falamos da delegação, da avocação da competência, falamos da regra da competência, falamos também sobre a decadência, falamos também sobre a anulação, falamos também sobre a revogação, falamos também sobre a convalidação dos atos administrativos. Isso acentuando bastante o controle da administração sobre essa atividade, sobre a atividade administrativa desencadeadas nesses processos, que por sua vez se sucedem por meio de atos administrativos. Então, falando desse ato, tratamos também acerca da sua formação, falamos sobre a perfeição, falamos sobre a validade, falamos sobre a existência, não é? E falamos também sobre a eficácia desses atos administrativos, a natureza de ato realizado sob regime de direito público. E não poderíamos deixar também de tratar, ainda que esse tema extrapole um pouco aquilo que é a estrita previsão da lei, sobre as qualidades desse ato. E sobre as qualidades do ato administrativo, nós vamos tratar agora os atributos. Na aula passada, nós começamos a mencionar. Ainda na nossa aula 3, nós fizemos a diferenciação entre legitimidade e legalidade. E concluímos que a legitimidade é algo mais amplo, algo mais abrangente do que a legalidade. Haja vista, a legalidade é dentro da lei. E legitimidade, o ato legítimo é o ato puro. E o ato será legítimo, e com isso será puro, quando obedecer aos preceitos da lei para realizar a satisfação do interesse público, cuja retratação é a própria finalidade, não é? A finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre a satisfação do interesse público. Nesse sentido, o ato administrativo apresenta atributos consagrados de uma maneira geral. Sim, a doutrina majoritária conhece como sendo atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade, atributo trazido ao ordenamento, defendido pela ilustre professora Maria Silvia Zanella de Pietro. O ato administrativo é presumido legítimo e, como os senhores já puderam perceber, traz em si a legitimidade um conceito bem mais abrangente que a própria legalidade em sentido estrito. O ato é presumido legítimo e o ato é presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração pública sempre obedece à lei. Essa presunção de legitimidade do ato administrativo decorre da importância recebida pelo nosso ordenamento jurídico, pelo princípio da legalidade, que é o princípio basilar, é o princípio básico. O princípio da legalidade é a coluna vertebral de toda a nossa estrutura jurídica. Coluna vertebral é algo assim para o ser humano muito importante, porque é o que sustenta sobre o corpo. Então, por essa analogia, a gente já pode perceber da importância desse princípio, dessa legalidade para o nosso ordenamento, para o nosso Estado de direito. O que eu pergunto aos senhores é uma presunção absoluta? A presunção de legitimidade é absoluta ou ela é uma presunção relativa? Olha,
se eu digo que a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta, eu estou dizendo, então, que ela não pode ser afastada. Ela não pode? Ela pode ser afastada. O que eu pergunto aos senhores é, quem detém legitimidade para afastar a presunção de legitimidade sobre o ato administrativo? A própria administração detém competência para afastar a presunção de legitimidade sobre os seus atos, sobre os atos que edita? Sim, a própria administração detém autotutela, não é? Poder de rever os seus atos, podendo revogar os atos os quais sejam legais, no entanto sejam inoportunos, no entanto sejam inconvenientes, e deve anular os atos ilegais. E para isso não precisa de ordem ou decisão judicial. No entanto, o Poder Judiciário, mediante a devida provocação, também afasta a presunção de legitimidade sobre esse ato, cabendo o ônus da prova a quem alega ser ilegítimo o ato. E até que seja afastada a presunção de legitimidade do ato, esse ato continua apto à produção dos seus efeitos próprios. Então, essa presunção é relativa ou essa presunção é absoluta? Bom, essa presunção é relativa, é uma presunção iuris tantum, é uma presunção relativa, uma presunção a qual pode ser afastada. O ato administrativo é presumido legítimo, presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração sempre obedece à lei. Olha, a gente pode imaginar, quando a gente fala assim que a presunção é relativa, é mais fácil que a gente consiga demonstrar através de um exemplo. Você já recebeu uma multa de trânsito? Você já recebeu uma multa de trânsito? Bom, quando a pessoa recebe uma multa de trânsito, ela pode eventualmente comprovar que aquele ato não é legítimo, que aquilo eventualmente não ocorreu. Mas a gente sabe, deve lembrar e sabe que o ônus da prova acerca da ilegitimidade desse ato vai ser de quem alegou. Então, cabe o ônus da prova acerca da ilegitimidade do ato administrativo àquele que alega. E até que seja afastada a presunção de legitimidade, o ato continua presumido legítimo, continua presumido de acordo com o direito e continua apto à produção dos seus efeitos próprios. Falei aos senhores que a doutrina majoritária reconhece a existência da presunção de legitimidade e imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Mas também cumpre a fazermos uma diferenciação quanto ao fato de que parte da doutrina preleciona a existência de um atributo denominado presunção de veracidade. Olha, para a doutrina majoritária, a presunção de veracidade não é um atributo isoladamente identificado, é apenas um aspecto da presunção de legitimidade. Para outra parte da doutrina minoritária, a presunção de veracidade é um atributo isoladamente identificado. O que é a presunção de legitimidade? Quem é presumido legítimo? É presumido legítimo o ato administrativo. Pois bem, presunção de legitimidade é do ato. E a presunção de veracidade? Olha, é presumido verdadeiro. São presumidos verdadeiros os fatos utilizados pela administração pública para justificar a prática de determinado ato administrativo. É até uma questão de discussão, eventualmente, como seria a presunção de veracidade um atributo isolado? Se o ato é presumido legítimo, então, como seria presumido legítimo se sua edição se desse em face de um fato que não correspondesse à verdade? Pois bem, fato é que parte da doutrina considera que a presunção de veracidade é apenas um aspecto componente da presunção de legitimidade e uma outra parte entende como sendo presunção de veracidade um atributo isolado. Presunção de legitimidade, fato é que trata do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com
o direito. E o fato ensejador da edição desse ato corresponde à verdade. Então, fica bem fácil para a gente compreender, até mesmo de uma maneira esquemática, até mesmo fazendo um esquema no caderno. Presunção de legitimidade do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com a lei, de acordo com o direito. O ato é presumido legítimo. O fato é presumido verdadeiro, veracidade de verdade, verdade dos fatos. Então, se a referência é a veracidade, a gente sabe que está falando dos fatos ensejadores da edição do ato e a legitimidade está fazendo a referência ao próprio ato. Então, presunção de legitimidade é do ato e presunção de veracidade é do fato. Imperatividade. Imperatividade é um atributo dos atos administrativos. Todo ato administrativo é dotado de imperatividade. Todo ato da administração é dotado de imperatividade. Todo ato da administração é um ato administrativo. São questões importantes, não é? São questionamentos bastante importantes. A gente pode fazer até uma breve retomada quanto aos atos da administração. Atos da administração. Os atos da administração são gênero. Dentro do gênero ato da administração, conhecemos os atos da administração regulados por regras de direito privado, os atos de direito privado praticados pela administração pública e os atos praticados pela administração pública produtores de efeitos na seara do direito público, os quais denominamos de atos administrativos. Quando atua sob regras de direito público, quando atua dotada de regime jurídico administrativo, a administração pública atua sob regras de direito público e, por isso, dotada de supremacia. A imperatividade traz em si uma palavra que, para mim, é chave. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre falo ao aluno, olha, abra um parêntese à frente de imperatividade e escreva a palavra obrigação. Imperatividade é o atributo segundo o qual o ato administrativo impõe uma obrigação ao terceiro ou ao particular, independente da sua concordância. Ou me diga uma coisa, se você, a multa de trânsito eu acho um exemplo bastante completo, em muitas circunstâncias, para trabalhar com um ato administrativo. Quem já recebeu uma multa, eu digo assim, quem já recebeu, porque eventualmente eu pergunto, a pessoa me fala, não, eu nunca recebi uma multa de trânsito. Então, já deve saber como é que é, né, quando algumas pessoas, que imagino que próximas, tenham recebido. Então, assim, quando a pessoa recebe uma multa de trânsito, a autoridade administrativa faz a pergunta prévia, ô fulano, com licença, é do seu interesse receber uma multa de trânsito? Aí a pessoa vira assim para o administrador, assim, muito agradecido pela sua... Hã? O ato de multa, o ato administrativo impõe a obrigação, independente da concordância do terceiro, independente da concordância do particular. Está imposta a obrigação. Agora, não é todo ato administrativo que é dotado de imperatividade. Dotado de imperatividade são os atos ordinatórios, impositivos de comandos ou ordem aos administrados. Então, imperatividade impõe uma obrigação. É fato que a imperatividade é um atributo o qual é diretamente decorrente do fato de que o ato é presumido legítimo. Então, eu posso impor uma obrigação ao terceiro, ao particular, e independer disso, da sua concordância, porque se presume que o ato é correspondente ao direito, à legal, à ordem. O ato é presumido legítimo. Embora o atributo da imperatividade decorra diretamente do fato de que o ato é presumido legítimo, a gente não pode confundir um atributo com o outro. Mas, por outro lado, também nos cumpre observar
que a imperatividade encontra uma barreira, a imperatividade encontra um limite, a imperatividade encontra uma limitação. A limitação à imperatividade do ato administrativo. Qual seja, senhores? Qual será o limite à imperatividade do ato administrativo? A barreira encontrada à imperatividade do ato é o patrimônio do particular. Então, a administração pública pode impor uma multa de trânsito àquele particular. Agora, pode obrigar ele a pagar a multa? Não, professor, não pode impor? Claro que pode, professor. Não, não pode. Pode, professor, não pode. Olha, mas se ele não pagar a multa, ele não vai receber o documento atualizado do exercício do veículo. Não vai. Mas não pode impor, não pode obrigar a pagar. Olha, professor, mas se ele não pagar a multa e ele for parado numa fiscalização, ele pode ter o carro até apreendido por não estar com a documentação. Mas ele pode dizer que não paga, que não paga, que não paga, e não pagar. E sofrer todas essas restrições. Porque o limite, a limitação, a imperatividade do ato administrativo encontra barreira no patrimônio do particular. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar nesse tema, vamos só responder uma pergunta agora, daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Meu nome é Rogério Troncoso e minha pergunta é se pode haver abuso de poder por omissão. Boa pergunta, Rogério. Abuso de poder. Abuso. A palavra abuso nos remete ao fato de que extrapolou, não é? Foi além. Abuso de poder, vamos lembrar, abuso de poder é o estudo do controle de qual elemento? Olha, formamos os atos administrativos pela conjunção do ato jurídico mais o interesse público, ato jurídico composto por essenciais elementos comuns a todos os atos jurídicos, competência, finalidade e forma, interesse público materializado nesse ato através da inserção dos elementos motivo e finalidade pública. Esse elemento veio e acresceu esse tempero a esse ato administrativo, a esse ato jurídico, e assim esse ato jurídico passou a ser um ato jurídico administrativo, pois passou a produzir efeitos na esfera do direito público e mais precisamente na órbita do direito administrativo. Bom, o controle desse interesse público é realizado de maneira especial nos elementos que o representam, quais sejam motivo e finalidade. O motivo é controlado pela teoria dos motivos determinantes e a finalidade, e de quebra a competência, é controlada pela teoria do abuso de poder. Vimos que abuso de poder ocorre em duas modalidades. Abuso de poder ocorre na modalidade de excesso quando se ultrapassa o limite da competência e na modalidade de desvio quando é burlado de forma frontal o interesse público. Abuso de poder na modalidade de excesso por omissão, que é a ótima pergunta do colega. Olha, ultrapassar o limite da competência de forma comissiva pela ação é fato. Trabalhei com os senhores o exemplo da autoridade da comissão, que detinha a competência para sugerir uma aplicação de penalidade e aplicou, praticou de forma comissiva abuso de poder, excesso de poder, abuso de poder na modalidade excesso, pois ultrapassou. A administração pública, ela tem o dever de agir. O administrador público tem o dever de agir, e não é só agir, ele tem o dever de agir, tem o dever de agir com eficiência, tem o dever de agir e prestar contas
e tem o dever de agir com eficiência, prestando contas e com probidade, com moralidade, com honestidade, com lealdade, com boa-fé, de uma forma proba, detendo o dever de agir e não o fazendo, pratica abuso de poder por omissão, porque está fazendo algo que a lei não o permite ou não expressamente fez a previsão. A previsão é para agir, o dever é de agir. Nesse sentido, eu quero falar com os senhores sobre o regime jurídico administrativo para ressaltar esse dever de agir. E ressaltar por quê? Sim, é possível a prática de abuso por omissão. Abuso de poder por omissão, quando a autoridade administrativa, tendo o dever de agir, não faz. Isso decorre do nosso regime jurídico administrativo. É um regime de deveres e de poderes. Regime jurídico administrativo é sinônimo de regime de direito público. É o regime que faculta prerrogativas especiais para a administração pública e, de outro lado, a impõe obrigações especiais. É um regime de poderes e de deveres. E que poderes e que deveres são esses? São poderes e são deveres especiais. E são especiais porque nós, particulares, não os possuímos no âmbito das nossas relações, as quais são tipicamente regidas por regras de direito privado. Todos os deveres da administração, como o dever de agir, como o dever de prestar contas, como o dever de contratar trabalhadores mediante a realização de concurso público, como o dever de licitar previamente as suas contratações, decorrem diretamente do princípio implícito da indisponibilidade do interesse público. Então, indisponibilidade do interesse público é a administração indispõe do poder, indispõe do interesse. Ela não dispõe, o interesse é público. E é isso que diz o princípio da indisponibilidade do interesse público. E é por isso que esse princípio da indisponibilidade do interesse público gera todos os deveres, como o dever de agir da administração. Por outro lado, possui uma série de poderes especiais, como o poder de impor uma obrigação presente na imperatividade dos atos administrativos, os quais estamos estudando, e sobre a imperatividade que acabamos de ler, de rever, estamos vendo. É um poder, é uma faculdade, é uma prerrogativa que extrapola aquilo que nós, particulares, possuímos no âmbito das nossas relações, as quais são tipicamente regidas por regras de direito privado. Poder de desapropriar alguém é um poder bastante extenso, não é? Então, o regime jurídico administrativo é um regime baseado em poderes e deveres. Todos quantos forem os poderes da administração pública, a exemplo do poder contido, previsto na imperatividade do seu ato, decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. E todos quantos forem os deveres especiais, a exemplo do dever de agir, de prestar contas, de probidade, de contratar trabalhadores mediante a realização de concurso público, decorre diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público. Olha, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello nos adverte tratarem-se, na verdade, de poderes instrumentais. De poderes instrumentais, na medida em que esses poderes, na verdade, são instrumentos, são ferramentas de trabalho para que a administração possa dar cumprimento em todas as suas obrigações constitucionais, legais, de consecução do interesse público. Não é? Então, se tendo o dever legal de agir não o faz, sem dúvida nenhuma, pratica excesso por omissão. Voltando ao nosso estudo das qualidades do ato, né? O ato é presumido legítimo, porque se presume que a administração sempre obedece à lei, sempre atende ao direito. Decorre do fato de que é presumido legítimo a possibilidade também de impor uma obrigação e que também não depende disso, não depende da concordância do terceiro ou do particular, é a tal da imperatividade do ato. Vimos que a imperatividade do ato administrativo encontra barreira, encontra limitação, onde?
encontra limitação, encontra barreira no patrimônio do particular. Agora, todo ato administrativo é presumido legítimo? A Lei 8.112, de 90, que trata acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive daquelas em regime especial e das fundações públicas federais, na inteligência do dispositivo do artigo 116, inciso 4, traz lá a ordem manifestadamente ilegal dada a servidor. Esse é o único ato administrativo que não goza de presunção de legitimidade. Então, regra geral, goza sim. Todos os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Presunção de veracidade, para a parte da doutrina, parte sem dúvida nenhuma majoritária, a presunção de legitimidade engloba a veracidade, ou seja, a verdade dos fatos sobre os quais se fundamentou a administração para justificar a prática daquele ato. Mas, por outro lado, existe uma parte minoritária da doutrina que considera a existência de atributos distintos, um a presunção de legitimidade, outro a presunção de veracidade. Presunção de veracidade atesta acerca da verdade dos fatos utilizados pela administração para justificar a prática de determinado ato administrativo. Ao passo que a presunção de legitimidade é do ato, a presunção de veracidade é do fato. Eu anotaria assim, ó, presunção de legitimidade, parêntese, ato. Presunção de veracidade, fato. E a imperatividade, que é o atributo que impõe uma obrigação, não é, ao terceiro, ao particular, independente da sua concordância. A gente citou aí o exemplo da multa, que impõe a obrigação, que não pergunta se o particular aceita, está querendo aquela obrigação, impõe essa obrigação. A gente colocaria essa palavra mesmo, obrigação. Imperatividade não é atributo de todos os atos administrativos, apenas daqueles de natureza ordinatória, impositivos de ordens e de comandos aos administrados. Agora a gente vai tratar de um atributo que eu considero, sim, a autoexecutoriedade. Eu até brinco com meus alunos, é o atributo mais romântico do ato administrativo, não é? Romântico, professor, fala sério, professor. É romântico, porque a autoexecutoriedade é inevitável. E essa palavra inevitável, ela não lembra muito? Papo de livro de romance, inevitável. É bem shakespeariano isso aí, né? Então, olha, o ato administrativo será inevitavelmente executado. Inevitavelmente executado, e não precisa para isso nem de ordem, nem de decisão judicial. É fato que a autoexecutoriedade dos atos administrativos também não é um atributo presente em todos os atos. A autoexecutoriedade, ela carece de previsão em lei, ou de tratar-se de uma circunstância de urgência, ou de uma circunstância emergencial. Vejamos, existe uma parte significativa da doutrina que considera que a autoexecutoriedade se desdobra em dois outros atributos, quais sejam a exigibilidade e a executoriedade. Bom, é fato que a doutrina majoritária compreende que a exigibilidade e que a executoriedade já se encontram compreendidos na autoexecutoriedade, atributo qual possibilita a administração, inclusive, usar a coercibilidade, a força para dar cumprimento a um ato administrativo. Como diferenciar autoexecutoriedade, exigibilidade e executoriedade? Lembrando que, para a parte significativa, por que não dizer majoritária da doutrina, a autoexecutoriedade em si engloba a exigibilidade e a executoriedade. No entanto, existe sim quem diferencie. E olha, autoexecutoriedade, a palavra-chave é inevitável. Autoexecutoriedade é o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado, não precisando para isso de ordem ou decisão judicial. Agora, e exigibilidade?
Exigibilidade do quê? Exigibilidade de uma conduta. Então vejamos. Presunção de legitimidade é do ato. Presunção de veracidade é do fato. Imperatividade impõe obrigação. Exigibilidade impõe mais do que uma obrigação. Exigibilidade impõe uma conduta. Digamos que determinada administração, em uma fiscalização de rotina, encontre uma circunstância em determinado estabelecimento comercial que desatende às normas sanitárias. No entanto, não seja algo capaz de gerar a interdição do estabelecimento. Bom, multa esse estabelecimento. Quando multou, inseriu, atuou através do atributo imperatividade. Não obstante, notifica esse estabelecimento, dando uma semana para que ele se adeque a novas normas de conduta técnica. Então, aí presente a exigibilidade, palavra-chave, professor, conduta, exigibilidade da conduta. Nós vamos continuar na diferenciação da autoexecutoriedade, exigibilidade e executoriedade em face dos outros atributos. Então, presunção de legitimidade do ato administrativo, presunção de veracidade dos fatos ensejadores desse ato. Imperatividade impõe uma obrigação. A autoexecutoriedade é inevitável. Exigibilidade impõe conduta. Impõe uma conduta. E a executoriedade? A executoriedade vai além da imposição de uma conduta. A executoriedade impõe uma obrigação de fazer. Se não vejamos determinada administração em uma fiscalização rotineira da vigilância sanitária, digamos, exemplificando de uma forma genérica, chegou em determinado estabelecimento comercial e percebeu que as normas sanitárias não estavam sendo atendidas. Pois bem, multou esse estabelecimento pelo desacordo às normas técnicas e não só multou esse estabelecimento, também como a ele notificou para que em determinado prazo se adequasse às normas da vigilância sanitária. Pois bem, ao passo que multou, aplicou aí o atributo da imperatividade, a notificação das condutas que deveriam se adequar à vigilância sanitária, está presente aí a conduta. Com isso, a exigibilidade obriga imperativamente, exige uma conduta. Mas quando essa determinada administração procedeu a essa fiscalização, percebeu também que esse determinado estabelecimento precisava de mudanças significativas em sua parte estrutural. Como assim? Olha, percebeu que não existia uma saída de emergência, percebeu que as portas do estabelecimento não atendiam a norma da estrutura comercial segundo o plano urbano da cidade. E então, notificou para que também fossem processadas mudanças em sua estrutura, impondo também uma obrigação de fazer. Então, vamos fazer um apanhado. Olha, a presunção de legitimidade é do ato, a presunção de veracidade é do fato. A imperatividade impõe uma obrigação. A autoexecutoriedade é inevitável. É o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado, independente de ordem, independente de decisão judicial. Por outro lado, a exigibilidade impõe uma conduta e a executoriedade uma obrigação de fazer. Agora nós vamos falar sobre a tipicidade. Tipicidade é o atributo segundo o qual o ato administrativo deve ser baseado em figuras previamente descritas pelo direito. Ora, você pode pensar, e é até adequado,
a gente lembrar que o administrador, em face do princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Pois é, e existem até algumas críticas a esse atributo, dizendo no sentido de que ele apenas reafirma a legalidade. Por mais que se critique, é um atributo defendido pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, não é? E que com propriedade trata do tema. Tipicidade é o atributo segundo o qual o ato administrativo deve ser editado com base em figuras previamente descritas pelo direito. Uma figura previamente descrita pelo direito é uma figura típica. É uma figura típica. Então é isso aí. São os atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade, a presunção de veracidade, a imperatividade. Imperatividade impondo uma obrigação. Todos os atos são imperativos? Não, nem todos os atos são imperativos. Somente aqueles de natureza ordinatória, impositivos, de ordens ou comandos aos administrados. A imperatividade é um atributo segundo o qual a administração pública impõe uma obrigação. Passamos depois ao estudo da autoexecutoriedade. A palavra-chave é inevitável. É inevitável, inevitável a execução do ato, não dependendo para isso de ordem ou decisão judicial. Imperatividade não é um atributo de todos os atos administrativos. Depende de quê? Depende de previsão em lei ou de se tratar de uma situação de urgência ou emergencial. Há um desdobramento da autoexecutoriedade, a quem apregoe, a existência de exigibilidade e de executoriedade. Exigibilidade, palavra-chave, conduta. Executoriedade, obrigação de fazer. Tipicidade de figura típica. O ato deve ser editado com base em figuras previamente descritas pelo direito. O estudo, o qual nós estamos nos atendo, é o ato administrativo à luz da Lei 9784, em face de que o processo nada mais é do que o desencadear de uma sucessão de procedimentos tendentes a um ato administrativo final ou uma decisão administrativa final. Esse ato administrativo final pode ser um ato que decorra de uma autoridade administrativa no uso do seu poder hierárquico, como, por exemplo, a revogação de uma portaria. Isso não necessariamente vai integrar um processo administrativo, não é verdade? Agora, quando a gente fala de uma decisão administrativa final, a gente está falando naturalmente aí de um processo, e aí a gente está falando do desencadear de vários outros atos administrativos e da sucessão destes. Pois bem, a lei do processo incide sobre os importantes dispositivos estudados em face de que o processo desencadeia esses atos em face da atuação da administração pública, que mais das vezes se faz através desses atos. Estudamos aqui a competência, estudamos aqui a anulação, a revogação, a convalidação, a decadência, falamos um pouco sobre a prescrição, não é? Sobre o abuso de poder, sobre o motivo e motivação, sobre a diferença, não é? Do motivo, da motivação, do móvel do ato administrativo. O que é o móvel? Lembra do móvel? Móvel é a intenção do agente, que não podemos confundir com o motivo do ato administrativo, porque estudamos assim também o controle. E por que estuda-se como serve, por que serve de instrumento de controle? Serve porque o processo administrativo também é um meio para assegurar o controle da atividade administrativa. Vou fazer o seguinte, agora a gente vai responder a pergunta de um colega e aí damos conclusão à nossa aula. Olá, professor. Meu nome é Júlia Seabra e minha dúvida é: todos os atos administrativos são presumidos legítimos? Presunção de legitimidade do ato administrativo. O ato é presumido legítimo, ele é presumido de acordo com o direito, pois presume que a administração pública sempre obedece à lei. Essa presunção
decorre da importância que o princípio da legalidade recebe em nosso ordenamento jurídico, não é? Eles são, sim, podemos dizer que de uma maneira genérica, são todos os atos administrativos presumidos legítimos. No entanto, trata-se de uma presunção relativa, porque se eu falo que a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta, eu estou com isso dizendo que ela não pode ser afastada, e ela pode. Agora, quem detém competência para afastar a presunção de legitimidade desse ato? A própria administração que editou o ato ou o Poder Judiciário, no exercício da sua função típica jurisdicional. E, até que seja afastada a presunção de legitimidade desse ato, o ato continua presumido legítimo, o ato continua presumido de acordo com o direito e continua apto à produção dos seus efeitos próprios, cabendo o ônus da prova acerca da ilegitimidade do ato àquele que alega. Então, os atos administrativos, todos eles são presumidos legítimos. A gente pode falar em um caráter excepcional, que eventualmente é levantado em uma ou outra doutrina, acerca de que ninguém tem o dever de cumprir. Ninguém não só não tem o dever, como ninguém pode cumprir uma ordem a qual seja manifestadamente ilegal. Com isso, alguns doutrinadores acentuam o fato de que não é presumido legítima a ordem manifestadamente ilegal dada a servidor público, o qual cheguei até a mencionar na aula de hoje, no artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112 de 90. Vamos concluir então. Estamos estudando o ato administrativo, à luz da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Tratamos importantes dos dispositivos, os quais são regulados por essa norma, que veio, na verdade, sintetizar aquilo que já era pontuado pela doutrina e pela jurisprudência pátria. Olha, a Lei 9784 tem claramente em sua ementa dizer tratar-se da lei que regula o processo, é uma lei que trata do processo administrativo em âmbito federal, o qual, portanto, só obriga a esfera da União. No entanto, a gente sabe que serve subsidiariamente à regulação do ato administrativo e não só daquele ato aplicado à esfera federal. Assim, porque um processo desencadeia procedimentos, os quais se sucedem por meio dos atos. Estudamos o ato administrativo, iniciando, fazendo uma breve digressão do direito público, onde diferenciamos o ato do fato, o fato do ato. O fato, um evento da natureza, o ato, uma manifestação de vontade, uma conduta humana, uma conduta voluntária, pré-ordenada e unilateral. Unilateral, de um lado só. Vimos que quando esse ato e quando esse fato produzem efeitos no mundo jurídico, denominamos esse ato e esse fato como ato e como fato jurídico. Pois bem, quando esse ato jurídico é produtor de efeitos, mais especificamente na seara do direito administrativo, na órbita do direito administrativo, nós denominamos esse ato como sendo ato administrativo. Assim, dividimos os atos da administração em atos de direito privado e atos de direito público. E chamamos atos administrativos, esses que estamos estudando, como aqueles atos de direito público praticados pela administração. A administração pública também edita atos os quais sejam predominantemente regidos por regras de direito privado. No começo do nosso curso, ainda citei como exemplo os contratos de locação celebrados pela administração pública, os quais, conquanto sejam precedidos de procedimentos licitatórios, neles a administração não atua na qualidade de administração, não atua sob regime jurídico de direito público, aquele regime de poderes e de deveres especiais. Pois bem, o objeto do nosso estudo são os atos administrativos. Os atos administrativos são manifestação da administração pública atuando na qualidade de administração e, por isso, dotado de prerrogativas especiais.
dotado daquilo que nós conhecemos como a supremacia do Estado. O ato administrativo é uma manifestação da administração pública na qualidade de poder público. Trouxe aos senhores uma definição do professor Eli Lopes Meirelles, no sentido de que ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública que, atuando na qualidade de administração, tenha por finalidade imediata modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos ou impor obrigações a si própria ou aos seus administrados. Então, quando a administração pública edita esses atos, ditos atos administrativos, sob regime jurídico de direito público, na qualidade de administração, atua dotada de supremacia. Esses atos formam-se pela conjunção de elementos do ato jurídico. Sim, porque o ato administrativo, na verdade, nada mais passa do que um ato jurídico acrescido do interesse público, o qual se forma pela inserção de dois outros elementos. O direito civil nos orienta 3 elementos formadores de todo e qualquer ato jurídico, quais sejam o sujeito, também denominado competência, ou sujeito competente, eventualmente chamado de agente, o mesmo elemento, o mesmo sujeito, a mesma competência. Não é qualquer sujeito aquele que é competente para a prática de um ato. O sujeito tem que ser capaz, o ato tem que possuir um objeto, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. E tem que ter uma forma a qual deve ser prescrita e não pode ser proibida na lei. Acrescentamos o motivo e a finalidade pública e aí formamos o ato administrativo. O ato administrativo, composto pela junção dos elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tem perfeição pela sua existência. Ou seja, perfeito é o ato administrativo que existe. Perfeição é sinônimo de existência. Nesse sentido, eu deixo aquele exemplo. Olha, o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito? Ele é perfeito porque ele existe. Se ele é válido, são outros 500. Olha, validade é conformação com o ordenamento jurídico, com os princípios gerais de direito, com a norma, com a lei. Então, o ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito, no entanto, não é válido. Perfeição, validade e eficácia. Eficaz é o ato que se encontra apto, é o ato que se encontra pronto à produção dos seus efeitos próprios, não estando assim diante de circunstância condicional ou suspensiva. Mas olha, já que esse interesse público é a finalidade primária da atuação de qualquer administração, é natural que o ordenamento jurídico tenha um especial cuidado com esse interesse. E assim o fez. 2 teorias realizam esse especial controle. Uma teoria realiza o controle do elemento motivo e a teoria dos motivos determinantes, segundo o qual os motivos elencados pela administração pública para justificar a prática de um ato vinculam a sua atuação. E a alegação de um motivo falso, de um motivo inexistente ou incorretamente qualificado, tornam o ato nulo ou, como preleciona parte da doutrina, inexistente. Um outro importante controle desse interesse incide sobre o elemento finalidade, que é o próprio interesse de forma primária. É a teoria do abuso de poder. A teoria do abuso de poder realiza o controle da finalidade, realiza também o controle da competência. Abuso de poder se dá em 2 modalidades, na modalidade excesso e na modalidade desvio. Na modalidade excesso, a autoridade até é competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Abuso de poder na modalidade excesso. A autoridade até é competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Na modalidade desvio, trata-se da própria burla ao interesse público. Desvio de poder é o próprio desvio de finalidade. Abuso de poder na modalidade excesso, na modalidade desvio. Obviamente, como os senhores puderam perceber,
A modalidade de desvio é a modalidade mais gravosa de abuso de poder. Nessa sequência, estudamos os elementos anulação, né? A revogação e a convalidação. Anulação, revogação, convalidação, institutos de controle que incidem sobre os atos administrativos e assim podemos também estudar a convalidação e a decadência, que outros são também bastante importantes. Qual ato administrativo deve ser anulado e qual o efeito gerado por essa anulação? Deve ser anulado o ato administrativo que padeça de vício de ilegalidade. Então, deve ser anulado o ato ilegal, deve ser anulado o ato ilegítimo, o ato que burla a legitimidade. Então, um aspecto bem mais amplo de controle quando falamos em legitimidade do ato. A administração pública deve anular. Se o ato é ilegal, esse ato ilegal só pode produzir um efeito, o efeito é ilegal. Com a sua anulação, serão desconstituídos todos os efeitos produzirem justamente por serem efeitos ilegais. Pode a administração pública perder o direito de anular um ato qual seja ilegal? Sim, pode, porque a administração pública perde o direito de anular os seus próprios atos ilegais, os quais produziram efeitos a terceiros de boa-fé e que nada fizeram para a prática desse ato em 5 anos, em nome do princípio da segurança jurídica. Esse é o Instituto da Decadência. Poderá ser revogado o ato administrativo, o qual seja legal. No entanto, inoportuno ou inconveniente, trata-se de uma questão de discricionariedade, trata-se de uma questão de mérito administrativo. Convalidar é aproveitar o ato, o qual detenha vício sanável. São considerados vícios sanáveis os vícios referentes aos elementos competência e forma. Quando? Quando não beneficiaram a terceiro de má-fé e quando não geraram prejuízo à administração pública. Vimos também qualidades especiais desses atos, os quais nós chamamos de seus atributos. São atributos universalmente reconhecidos pela doutrina: a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Alguns doutrinadores mencionam a existência do atributo presunção de veracidade, exigibilidade, executoriedade. Falamos algumas palavras-chave para a identificação de cada uma desses atributos. Presunção de legitimidade do ato. O ato é presumido legítimo, o ato é presumido de acordo com o direito, pois se presume que a administração sempre obedece à lei. Presunção de veracidade do fato. É presumido verdadeiro o fato, segundo o qual a administração pública se utilizou para justificar a prática do ato. Imperatividade, obrigação. Imperatividade é o atributo segundo o qual a administração pública impõe uma obrigação ao terceiro, ao particular, independente da sua concordância. Se falarmos em exigibilidade, lembraremos da palavra conduta. A exigibilidade impõe mais do que uma obrigação, impõe uma conduta. A executoriedade impõe mais do que uma obrigação, impõe mais do que uma conduta, impõe uma obrigação de fazer. Autoexecutoriedade é o atributo segundo o qual o ato administrativo será inevitavelmente executado, independente de ordem, independente de decisão judicial. A tipicidade é o atributo que nos assevera que o ato administrativo deve ser baseado em face de figuras previamente descritas pelo direito, figuras típicas, uma verdadeira reafirmação do princípio da legalidade, no sentido de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Pois bem, senhores, eu quero dizê-los que para mim foi um motivo de satisfação. Agradeço à TV Justiça o espaço e o convite. Desejo que os senhores tenham gostado e aproveitado o curso e espero vê-los em breve. Até a próxima, fiquem com Deus e não se excedam. Tem dúvidas sobre o assunto?
mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Correlata, sou advogado militante, atuo na área do direito público, sou professor de graduações, de pós-graduações e de cursos preparatórios para concurso público. Estou tratando com os senhores o ato administrativo à luz da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. Essa é a nossa segunda aula. Na aula anterior, nós vimos a formação do ato administrativo, nós vimos dispositivos que são previstos na norma, na Lei 9784, e hoje nós vamos relembrar alguns desses dispositivos, nos aprofundando um pouco mais, não só na norma, como em um que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes elementos formativos desse ato, a sua competência. A Lei 9784, lembrando aos senhores que, conquanto a sua ementa seja clara ao dizer tratar-se da lei que regula o processo administrativo federal, ela faz muito mais que isso, pois é a Lei 9784 quem traz importantes dispositivos, como a competência, como a delegação e a vocação dessa competência, como a motivação dos atos administrativos, como a anulação, como a revogação e a própria convalidação, servindo também, como podemos imaginar, como um dos importantes dispositivos de controle do ato administrativo. De controle do ato, de controle do processo e controlando assim o próprio interesse público, pois se o interesse público é a finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo, sem dúvida nenhuma, estamos diante de um instituto controlador do interesse público. A Lei 9784 regula os processos administrativos federais e, portanto, não obriga a esfera estadual, os municípios, nem o Distrito Federal. A não ser que de maneira complementar. Aqui no DF se aplica a Lei 9784 como panorama de aplicação dos atos, se aplica a alguns estados e alguns municípios também se valem dela para isso, mas ela obriga a esfera da União. Mais uma lembrança. Olha, a Lei 9784 regula os processos administrativos não regulados em legislação específica. Falei isso na aula passada. Sei que alguns colegas não acompanharam ainda a aula passada, vão poder vislumbrá-la, e aqueles que estão começando agora fazem essa retomada de ideia para poder acompanhar o curso de uma forma adequada. A Lei 9784, ela regula os processos administrativos não regulados em legislação específica, podendo, eventualmente, e eu citei como exemplo na aula passada, a Lei de Licitações complementar, não é? Servir de forma subsidiária ao suprimento de eventual lacuna da norma. A Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, não trata acerca da obrigatoriedade de motivação de todos os atos administrativos que dispensem ou inexijam processos licitatórios. Pois bem, o artigo 50, inciso 4 da Lei 9784, vem e diz lá de forma categórica ser obrigatória a motivação do ato que dispense ou que inexija processo licitatório. Pois bem,
Pois bem, então, tendo esse ato, né, importantes regulações na lei do processo, haja vista o processo seja o desencadear de procedimentos, em quais, o mais das vezes, se desencadeiam por meios de atos administrativos, qual seja a finalidade. A finalidade do processo é chegar a um ato final ou a prolação de uma decisão administrativa final, que, mais das vezes, exaure a instância administrativa. Também falei aos senhores que isso não vai obstar uma apreciação judicial, o que decorre do nosso próprio sistema de jurisdição única, de inafastabilidade de jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Carta Constitucional de 88, o qual tem inclusive status de direito fundamental. Dos importantes dispositivos regulados pela Lei 9784, nós temos a competência e as suas variáveis. Sim, a sua possibilidade de delegação, de avocação, o que é a competência, qual é a regra da competência, de onde vem essa regra de competência. Eu falo aos alunos em sala de aula comumente que competência é poder. Competência é poder. A autoridade praticou, a autoridade editou um ato, por quê? Porque pode. E pode porque tem poder. Competência é um poder que decorre da lei, competência é um poder que decorre da Constituição, competência é um poder que eventualmente decorre de norma, até mesmo norma de natureza administrativa. Competência é poder legal ou regulamentar e é o que habilita o sujeito à prática de determinado ato administrativo. Senhores, a competência é matéria de ordem pública. E o que significa dizer? O que significa dizer ser a competência uma matéria de ordem pública? É uma matéria de direito público. Ordem pública, direito público. Competência é uma matéria de ordem pública. A competência é irrenunciável. A competência é improrrogável. A competência é inderrogável. A competência é imprescritível, eventualmente, podendo ser delegada ou avocada, quando não houver proibição em lei. Quando a gente começa a falar de delegação ou avocação, delegar, avocar, competência. Delegar ou avocar competência. O que é delegar competência? Quando a delegação dessa competência é possível. A própria norma é categórica. Nos ensina que delegar é transferir. Delegar é transferir competência. E a delegação? É possível, já ouvi muito falar que pode ser delegado quando a lei autorizar, o que naturalmente não é algo que se diga de uma forma bastante técnica. A propriedade legal para tratar do tema nos diz que é perceptível que a delegação uma regra deve ser usada com cuidado. Não se pode deliberadamente delegar a competência. Mas a regra é a possibilidade de delegação. A delegação pode se dar em natureza de circunstâncias técnicas, em circunstâncias jurídicas, territoriais, sociais, econômicas. Fato que a lei não prescreve circunstâncias onde a delegação seja permitida ou mesmo possível, ela delibera quanto ao genérico dessas situações que eu falei aos senhores. Agora, ela deixa clara quais competências não podem ser objeto de delegação. Quais? Quais as competências que não podem ser delegadas? Pois bem, podemos perceber que então a regra, com o devido cuidado, visando sempre a consecução do interesse público, é a possibilidade de delegação. E a norma, textualmente, na inteligência do dispositivo do artigo 13 da Lei 9784/99, nos diz que não podem ser objeto de delegação a edição de atos normativos, de recursos em processos administrativos e competência exclusiva de órgão ou autoridade. Delegar é transferir. Por via de regra, a delegação é possível. Eventualmente,
a lei deixando clara que não podem ser objeto de delegação a edição de atos normativos, de recursos em processos administrativos e competência exclusiva de órgão ou autoridade. E o que é avocar a competência? É muito comum nós lermos na doutrina que avocar é chamar para si a competência delegada. Competência avocada, avocar competência, chamar para si. A avocação decorre do uso de um importante poder da administração pública, poder hierárquico. A autoridade superior avoca competência da autoridade inferior. Avoca, chama para si. Agora, cuidado, avocação, chamar para si competência de autoridade ou órgão inferior, chamar para si competência é medida excepcional, é medida transitória, decorre do poder hierárquico. Conquanto avocar competência de autoridade inferior, seja uso do poder hierárquico, é essencial que os senhores se lembrem que não se trata de uma medida punitiva. E por não se tratar de uma medida punitiva, obviamente não se trata do uso de poder disciplinar. Não é uma medida punitiva, é uma medida excepcional e transitória. E uma pergunta aos senhores: pode ser avocada, pode-se chamar para si uma competência originária de um órgão inferior? Sim, pode ser chamada para si, pode ser avocada, em caráter excepcional, a competência originária de um órgão inferior. Então, delegar, transferir competência é possível, é uma regra, desde que não se trate de competência norex. Competência para edição de atos norex, normativos, recursos em processos administrativos e competência exclusiva. Avocar é chamar para si competência de autoridade inferior. É medida excepcional, transitória e que não decorre do poder disciplinar, conquanto se trate de poder hierárquico. Voltando ao Instituto Competência, não é? Seus outros pormenores. Bom, a competência, ela é o quê? Ela é irrenunciável. Competência não se renuncia. Competência é irrenunciável. A autoridade que por lei ou que por regulamento recebe determinada competência não pode abrir mão injustificadamente quanto ao seu exercício. Olha, recebeu uma competência por lei ou por regulamento, não se abre mão do seu exercício, não de maneira injustificada. E o que significa dizer que a competência ela é irrenunciável? Não se abre mão, não se abre mão injustificadamente. A competência é improrrogável. Deu 90 minutos e o juiz não paralisou o jogo. Em 90 minutos, o juiz não paralisou o jogo, ele prorrogou, ele deixou o jogo seguir. Pois bem, senhores, o jogo da competência ele não segue. Por quê? Porque o uso da autoridade, o uso de competência pela autoridade que não a detém, não torna essa autoridade competente. O uso da competência pela autoridade que não a detém não torna essa autoridade competente. Vejamos um exemplo. Olha, a comissão em processos administrativos disciplinares, aquele famoso PAD, detém competência para aplicar penalidade? Sim ou não? Exatamente. A comissão não detém competência para aplicar penalidade. A comissão detém competência para sugerir, encaminha um relatório conclusivo diante das circunstâncias atenuantes, agravantes, dos antecedentes funcionais e sugere à autoridade competente a aplicação de uma penalidade. Pois bem, se a autoridade da comissão, ao invés de sugerir, eventualmente aplicar
em um fato uma penalidade, mesmo sem deter essa competência, daí para frente ela se tornou competente? Claro que não. Não é porque usou uma competência que não era sua que daí para frente ela vai se tornar competente, porque o jogo da competência não prorroga, não continua. Então, a competência ela é irrenunciável. Então, a competência é improrrogável. Vamos fazer o seguinte, vamos ver uma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Vitor Pires e eu gostaria de saber se a Lei 9.784 de 99 aplica-se ao processo administrativo disciplinares. Pois bem, olha, eu estou até falando aqui de um exemplo do processo administrativo disciplinar, né, Vitor? Estou falando de um exemplo. Aplica-se a Lei 9784 aos processos administrativos não regulados em legislação específica. O processo administrativo disciplinar, ele vem regulado na inteligência dos dispositivos da Lei 8.112. Então, tecnicamente, só será aplicada a Lei 9784 para suprimento de eventuais lacunas, para complementar eventuais dispositivos não regulados. Mas olha, qualquer processo na administração pública se desencadeia pela sucessão de atos administrativos e esses, invariavelmente, e esses, em mais das vezes, são regulados pelos atos e esses, invariavelmente, são regulados também na 9784. Então, embora seja uma lei de caráter federal, que regula o processo administrativo federal, em razão de regular o próprio ato, esses dispositivos incidem invariavelmente em vários outros processos e, nesse sentido, como regulatório do ato, não só a esfera federal. Pois bem, então a gente continua o estudo desse Instituto competência que é poder. Competência é poder. Competência é poder que decorre de regulamento, é poder que decorre da Constituição, é poder legal, é o que habilita o agente a praticar o ato. A competência não pode ser renunciada, a competência decorre de lei. A competência não pode ser renunciada por aquele que a recebe de maneira injustificada. A competência não é prorrogada, porque aquele que não a detém, não é pelo uso indevido que vai se tornar incompetente, muito pelo contrário. Isso nós vamos estudar mais à frente, que deve ser punido, não é? Pela autoridade devidamente competente. Olha, a competência, se não pode ser prorrogada, por outro lado, também não pode ser derrogada. A competência é improrrogável. O uso da competência pela autoridade que não a detém não torna essa autoridade competente. Não é porque determinada autoridade da comissão do processo administrativo aplicou uma penalidade sem deter essa competência, que dali para frente ela se tornou competente. Não se tornará competente porque não prorroga, porque o jogo da competência não segue. E também ela não será perdida, não será exaurida pelo desuso. Digamos, por outro lado, que a determinada autoridade competia a aplicação de determinadas sanções em determinado órgão ou entidade pública. Acontece que não foram instaurados nenhum procedimento ao longo de um determinado período. E essa autoridade, mesmo detendo determinada competência, não a utilizou. Então, não é porque essa autoridade não usou determinada competência que a perdeu. Porque se por um lado ela não prorroga e se por um lado não se adquire pelo uso indevido, por outro lado ela é inderrogável, no sentido de que não será perdida em virtude do desuso. Então, a competência é inderrogável. O desuso da competência pela autoridade que a detém não torna essa autoridade incompetente. Bem como
já sabemos que a competência ela é irrenunciável, ela é improrrogável e ela é inderrogável, é importante também estarmos atentos quanto ao fato de que a competência não se perde em virtude do decurso de tempo. Decurso de tempo e inércia do titular do direito. Que instituto nós estamos falando? Decurso de tempo e inércia do titular do direito. Estamos falando da prescrição. Então, a competência também não será exaurida em virtude do decurso de tempo. A competência não será perdida pela passagem do tempo. Competência é poder. Competência é poder legal, competência é poder regulamentar e a competência é o que habilita o agente a praticar determinado ato administrativo. A competência é matéria de ordem pública. A competência é matéria de direito público. A competência, ela é irrenunciável. Aquele que por lei ou regulamento recebe determinada competência não pode abrir mão injustificadamente quanto ao seu exercício. A competência é improrrogável. A autoridade que usa determinada competência sem a haver, ou seja, o uso da competência pela autoridade que não a detém, não torna essa autoridade competente. A competência ela é também inderrogável, no sentido de que não se perde competência pelo desuso. A autoridade que detém determinada competência, mas eventualmente não a utilizar, não irá perdê-la. A competência não se perde também em virtude do decurso de tempo, portanto, competência é imprescritível. Competência pode ser delegada, e, aliás, delegar a competência é a hipótese de regra. Pode ser delegada a competência com devido cuidado, sempre buscando a consecução do interesse público em circunstâncias de natureza técnica, jurídica, territorial, social e econômica. Delegar a competência é via de regra. Agora, pode ser delegada desde que não se trate de competência para edição de atos normativos, de recursos em processo administrativo e de competência exclusiva de um órgão ou de uma autoridade. Avocar é chamar para si a competência de outra autoridade hierarquicamente inferior. Excepcionalmente, pode ser avocada originária competência de um órgão inferior. Faço aos senhores uma pergunta. Nós já percebemos que a delegação de competência decorre diretamente do poder hierárquico, assim também como percebemos que a sua avocação decorre. Havendo hierarquia, havendo subordinação, pode haver delegação. Sim. E havendo hierarquia, havendo subordinação, pode haver a delegação, sem que sequer seja necessário que haja o consentimento. É aquela velha história, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E se não houver hierarquia? E se não houver subordinação? Poderá haver também a delegação de competência? Sim, olha, nós já sabemos, havendo hierarquia, havendo subordinação, pode haver a delegação, e acabei de falar aos senhores que sequer se faz necessário que haja o consentimento. A pergunta é, pode haver delegação de competência sem que haja hierarquia, sem que haja subordinação? Ainda que não haja hierarquia, ainda que não haja subordinação, a delegação de competência é possível, sendo nesse caso obrigatório que haja o consentimento. Um importante exemplo quanto a essa delegação de competência sem que haja nessa estrutura hierarquia e subordinação, nós podemos exemplificar pela delegação do exercício de poder de polícia de trânsito, a qual é realizada pelo DETRAN, autarquia estadual, às polícias militares estaduais. Pergunto aos senhores, existe por acaso hierarquia entre o DETRAN e a PM? Não, não existe. Existe delegação quanto ao exercício do poder de polícia de trânsito? Sim, existe
delegação do exercício do poder de polícia de trânsito do DETRAN às polícias militares estaduais, a qual se faz mediante o consentimento da Polícia Militar quanto à delegação dessa competência pela autarquia estadual DETRAN. Esse consentimento se faz por meio de convênios celebrados entre a Polícia Militar e a entidade autárquica. Então, ok, competência. Agora, competência, por ser uma matéria de ordem pública, competência é quem? Fazemos uma pergunta para o elemento. Quem é competente? Editou por quê? Porque pôde, porque recebeu o poder diretamente da Constituição, diretamente da lei, diretamente de atos normativos. Pois bem, esse poder, para a prática do ato, recebe um importante controle, uma importante tutela do ordenamento jurídico. Qual tutela é a realizadora, uma das realizadoras do controle dessa competência? A teoria do abuso de poder. A teoria do abuso de poder controla os dispositivos finalidade e também competência. Lembra quando falamos da formação do ato? Falamos que o ordenamento jurídico controla o interesse público, controlando especialmente os elementos motivo e finalidade, haja vista, são a própria consecução do interesse público, são aquele tempero interesse público no ato administrativo. Pois bem, esse interesse público, controlando o motivo através da teoria dos motivos determinantes e a finalidade através da teoria do abuso de poder. A teoria do abuso de poder, também chamada de teoria da finalidade, a teoria do abuso de poder controla a finalidade, eu costumo dizer assim, de uma forma bem informal na sala de aula, controla a finalidade e de quebra controla a competência. Mas assim, controla para que foi editado o ato e controla quem o fez. Abuso de poder, eu uma vez fui dar um curso em determinada administração e me peguei falando assim que pode praticar abuso de poder. Na verdade, poder, né? Poder ninguém pode, não é? Mas, infelizmente, eventualmente, abuso de poder ocorre. Ocorre abuso de poder em duas modalidades. Excesso de poder. Eventualmente, na literatura do direito administrativo, nós encontramos abuso de poder na modalidade excesso ou desvio de poder. Abuso de poder na modalidade desvio. O excesso de poder ocorre quando a autoridade até é competente, a autoridade até é competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Vai além da competência que recebe de lei. Pois bem, acontece abuso de poder na modalidade desvio. Desvio de poder é o próprio desvio de finalidade, não é? Quando é burlado, quando é atacado de forma frontal o interesse público. Posso dizer aos senhores que o desvio de finalidade é a conduta mais insidiosa possível de ser praticada por uma administração ou por um administrador. O que é insidioso, professor? Traiçoeiro. Então, vejamos. Competência, elemento regulado pela Lei 9784, importante dispositivo, competência quem? A competência, matéria de ordem pública, é o que habilita o agente a praticar o ato, irrenunciável, improrrogável, inderrogável, imprescritível, podendo ser delegada ou avocada quando não houver proibição em lei. Competência recebe um importante controle pelo ordenamento jurídico. O instituto regulatório dessa competência, podemos dizer assim, uma das formas de controle dessa competência nos atos administrativos é a teoria do abuso de poder. A teoria do abuso de poder. Um dos elementos para controlar essa competência. Então, assim, a gente percebe a importância. Uma das minhas grandes preocupações com o meu aluno é que ele consiga perceber o influxo da inserção desse ato na administração, intervindo na sociedade, e a ligação, perceber
a relação da importância da Lei 9784 tratando do tema ato administrativo. Assim, nós vamos prosseguir agora atendendo uma outra pergunta. Professor, meu nome é Luísa Marini e a minha dúvida é: em quais casos a competência pode ser delegada? Ok, Luísa. Olha, é uma pergunta muito frequente, né? Muito frequente. Um dia desses eu estava em sala de aula, chegou um colega com um desses resuminhos de direito administrativo, falando das circunstâncias onde a competência pode ser delegada. Na verdade, a competência por via de regra é de possível delegação, como, aliás, eu acabei de falar, não é? Então, mais precisamente, quando eu estou no quadro negro, eu escrevo assim, ó, NOREX, não é? Que são, na verdade, os importantes momentos, as 3 situações onde a delegação é proibida, não é? Não pode ser delegada. A regra é a possibilidade de delegação. A regra é que se possa delegar, lógico, sempre tomando cuidado, vislumbrando o interesse público. Não se pode também utilizar o instituto da delegação de forma aleatória, inconsequente. A própria lei fala em situações de natureza técnica, de natureza jurídica, de natureza territorial, social, econômica. Agora, a doutrina assevera, é preciso tomar cuidado para que o instituto da delegação da competência não seja usado de maneira aleatória, de maneira eventualmente até a abertura, né? Abrir mão de jeito nenhum. Agora, a possibilidade, a regra é que sempre possa ser delegada. O que não pode ser delegado é a competência para a edição de atos normativos, para recursos em processos administrativos e a competência exclusiva de órgão ou autoridade. E aí vale, mais uma vez, a gente está bastante atento ao dispositivo da inteligência da Lei 9784, artigo 13 da Lei 9784. Então, assim, a gente volta para a nossa aula, dando continuidade ao tema. Estudamos, então, importantes dispositivos acerca da competência. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são o ciclo formativo, não é? Os requisitos de validade, aquilo que a gente também chama de elementos do ato administrativo. A finalidade do ato. A finalidade do ato se confunde com o próprio interesse público, porque em primeiro lugar, todo ato visa a satisfação do interesse público. Assim, vimos que esse interesse se materializa nesses atos através de 2 importantes institutos, quais sejam o motivo e a finalidade. Tratamos que o motivo vem sendo controlado, recebendo esse importante tratamento do ordenamento jurídico através da teoria dos motivos. Sim, teoria dos motivos determinantes. E que a finalidade recebe esse tratamento através da teoria da finalidade, também chamada de teoria do abuso de poder. E a teoria do abuso de poder define como sendo abuso de poder na modalidade excesso e na modalidade desvio. O abuso de poder na modalidade excesso, a autoridade ultrapassa os limites da sua competência. Eu até falo assim, ela até é competente, mas vai além dos limites dessa competência. E abuso de poder na modalidade desvio, bom, nesse caso foi atacado de forma frontal o próprio interesse público. Então, dessa maneira, a gente trata a competência, dessa maneira a gente trata a própria finalidade. Dessa forma, tratando assim quem praticou o ato e também qual foi a conduta e qual foi a sua relevância, se atacou ou não, controlando assim o interesse público, que, aliás, como já vimos, é a consecução de toda e de qualquer atuação da administração pública. Estamos falando do quê? Estamos falando do ato administrativo à luz da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, processo esse que se desencadeia pela sucessão de inúmeros
procedimentos os quais, em mais das vezes, se realizam por meio dos seus atos, administrativos. Pois bem, o ato administrativo tem uma competência, não é? Quem o edita, que recebe por lei, que recebe por regulamento essa competência. Competência também prevista constitucionalmente. Vimos que é irrenunciável, que é improrrogável, que é imprescritível, que é inderrogável, que pode ser eventualmente delegada ou avocada, quando não houver proibição legal. Que a finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre a consecução do interesse público. E a finalidade secundária, nesse sentido, é o ato em si considerado. O ato administrativo possui uma forma. Olha, analisando a forma, a gente presta alguma atenção ao processo administrativo. Vigora nos processos de natureza administrativa o princípio do informalismo. Mas a própria lei nos deixa claro que, vejamos, também não é esse informalismo todo. Haja vista, o processo tem que ser escrito, ter suas páginas sequencialmente numeradas, tramitar perante o órgão ou entidade competente quanto à matéria, ser escrito em língua portuguesa. Então, a forma é o revestimento, a forma é o revestimento material, a forma é o revestimento externo. A forma é como esse ato se apresenta à sociedade. Porque antes da apresentação do ato à sociedade, o qual se utiliza da forma para isso, ele sequer existe. Então, competência, finalidade e forma. 3 importantes elementos. E esses 3 elementos, a competência, a finalidade e a forma, serão elementos vinculados, até mesmo nos atos discricionários, onde existe uma relativa liberdade para a atuação da administração pública. Olha, isso decorre disso o fato de que nós podemos compreender que não existe um ato completamente discricionário. Por quê? Porque competência, porque finalidade e forma serão sempre elementos previstos em lei, ou seja, sempre elementos vinculados. Vinculados a quem, senhores? Vinculados à própria norma, vinculados a ninguém mais, a ninguém menos do que a lei. Pois bem, agora nós vamos a outra pergunta. Olá, professor. Meu nome é Pedro Alves. Minha dúvida é: quando houver prorrogação de competência, é abuso de poder? Abuso de poder. Abuso de poder transcorre em 2 modalidades possíveis. Abuso de poder na modalidade excesso e abuso de poder na modalidade desvio. Olha, desvio de poder ou abuso de poder na modalidade desvio é o próprio desvio de finalidade. Nesse caso, foi atacado o interesse público. Lembrando que essa é a modalidade mais gravosa de violação ao interesse público. Pois bem, acontece eventualmente abuso de poder na modalidade de excesso. Na modalidade de excesso, a autoridade é até competente, mas ultrapassa os limites dessa competência. Nós vimos que a competência ela é improrrogável. Lembra da regra do jogo? Lembra? O juiz não terminou o jogo aos 90 minutos, ele deixou o jogo seguir. Com isso, ele prorrogou o jogo. O jogo da competência não será prorrogado, pois a autoridade que não detém uma competência, não é porque eventualmente utilizou-se da competência que não possui, que aí irá se tornar competente. O exemplo que nós trabalhamos quanto à Lei 8.112 e a sugestão de penalidade realizada por uma comissão é um exemplo muito bom para retratar essa extrapolação do limite da competência. Vejamos, olha, a comissão não detém competência para aplicar uma penalidade, sim para sugerir qual penalidade seja aplicada. Então, quando a comissão, ao invés de sugerir a penalidade, a qual deva ser aplicada pela autoridade competente para julgar e aplicá-la, e aplica a penalidade sem deter a competência,
por ser a competência improrrogável, faz o quê? Ela extrapolou o limite da sua competência, não é? E aí, com isso, praticou abuso de poder. Uma coisa que devemos tomar, assim, um cuidado muito importante é não confundirmos abuso de poder na modalidade de excesso, ou seja, não confundirmos vício de competência com aquilo que pratica o usurpador de função. O usurpador de função pratica crime. Ele não tem vínculo para com a administração pública. Ele não foi investido. O vício de competência, ele eventualmente, mediante o interesse público superveniente, ele pode ser até tratado, ele pode ser eventualmente sanado. E a própria Lei 9784 nos retrata institutos capazes de fazerem isso. A convalidação do ato. Agora, o usurpador de função não pratica ato administrativo. O usurpador de função pratica crime. Usurpar uma função. Então, ele se faz passar pelo agente público sem ser. Então, isso é crime tipificado na inteligência do dispositivo do artigo 328 do Código Penal brasileiro. Diferente também da circunstância que nós conhecemos como a do funcionário de fato, quando existe um vício na investidura, mas ela existiu. Como assim, professor? Olha, o servidor completou 70 anos. Ao completar 70 anos, ele deveria ter sido o quê? Compulsoriamente aposentado. Pois bem, se ele completou 70 anos e não foi aposentado, no dia que completou 70 anos e um dia e pisou na repartição pública, ele já pisou como uma autoridade incompetente. O elemento competência do seu ato passou a sofrer de patologia, ou seja, de vício. Então, um ato administrativo que contém vício de competência. Agora, aquele que não é agente porque não teve uma relação subordinativa e vinculante com o poder do Estado e finge a possuir, pratica usurpação de função e não ato administrativo. Pratica crime. Pois bem, a Lei 9784 regula o processo administrativo federal, que não seja regulado por legislação específica. Ela traz importantes dispositivos acerca do próprio ato administrativo, e nesse sentido, não só do ato aplicado, utilizado na esfera federal. Por quê? Porque serve de parâmetro para as outras administrações. Trata, regula institutos como a competência, a possibilidade da sua delegação e avocação, fala da anulação, fala da revogação, fala da convalidação, serve como instituto de controle dos atos administrativos. Nós acabamos de falar de muitos dos importantes institutos da lei. Isso porque falamos do ato e um é inafastável do outro. Agora falamos sobre a teoria do abuso de poder, as suas modalidades, excesso, desvio. Falamos do interesse público controlado pelas teorias que o ordenamento jurídico fornece para isso, e diferenciamos o vício de competência da usurpação de função. Eventualmente, visando o interesse público, o administrador poderá dar tratamento ao ato, quando esse ato, ainda que esse ato padeça de um vício, esse vício seja sanável. Agora, aquilo que pratica um usurpador de função, isso não é ato administrativo, isso é crime. Nós não podemos confundir vício de competência com a conduta praticada pelo usurpador de função. O usurpador de função pratica crime e não ato administrativo, ainda que seja um ato o qual contenha vício. Uma outra observação é lembrar aquilo que já foi inclusive mencionado
não é? Que o funcionário, de fato, ele possui um vício na sua investidura. Mas, veja, um vício em quê? Um vício na sua investidura. Ele travou com o Estado, ainda que mediante uma circunstância viciada, uma relação subordinativa e vinculante. E em nome da teoria da aparência, a qual vislumbra a boa-fé dos administrados, não é? Pode sofrer, eventualmente, uma circunstância que venha a sanar esse vício. Aquilo que pratica o usurpador não é ato administrativo, conquanto possua um vício relativo ao sujeito. O usurpador de função pratica crime. Senhores, então, com esse raciocínio, a gente conclui a nossa aula e na próxima aula vamos falar sobre motivo, sobre motivação, um pouco mais sobre os elementos do ato, a teoria de controle desse importante elemento, a diferenciação, as circunstâncias onde a própria Lei 9784 trata quanto à obrigatoriedade dessa motivação. Obrigado pela companhia dos senhores e espero que os senhores tenham gostado da aula e aguardo no nosso terceiro encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.